Oi, meus amores, eu sou a Lavas e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E hoje é o último episódio da segunda temporada do podcast. E o tema é Palavras ecoam por toda a eternidade. Ou seja, o que a gente fala ecoa eternamente. Vamos destrinchar sobre isso, porque eu adoro falar sobre esses tópicos profundos, que dá pra destrinchar muito, que dá pra conectar com várias coisas. Então vamos lá. O eco invisível das palavras. Existe uma coisa estranha sobre as palavras. Elas parecem pequenas quando saem da nossa boca, mas raramente morrem no momento que são ditas. Ou seja, aqui a gente já entra com... Sabe aquela coisa que te falaram, sabe lá quantos anos atrás e ficou marcado na sua história, na forma que você se vê, na forma que você enxerga as coisas ao redor, na forma que você interpreta o mundo, a forma que você percebe o mundo. Pois é, palavras são marcantes. Por isso que sempre antes de fazer qualquer coisa, seja falar alguma coisa, seja tomar uma decisão, eu sempre penso muito sobre isso. Tipo, muito, muito mesmo. E tipo, principalmente se eu estou passando por emoções, tipo assim, estou chateada, ou tipo, estou com raiva. Aí é que eu penso mesmo, eu penso assim, não, deixa a raiva passar, deixa o sentimento vir passar, porque na hora da explosão de sentimentos, você pode acabar falando ou agindo de alguma forma que você não gostaria, né? Você pode acabar agindo, mas eu tenho a consciência disso, eu já penso assim, pra eu não falar besteira, pra eu não me arrepender, deixa eu acalmar, deixa a poeira baixar, depois eu faço alguma coisa quanto a isso. Recomendo, viu? Elas entram na memória de alguém, entram na narrativa que alguém cria sobre si mesmo, entram nas expectativas sobre o futuro. E às vezes, anos depois, a vida inteira parece responder aquelas palavras. Uma frase dita no passado pode ser confirmada ou desmentida no futuro. Lembra o que eu falei? Uma coisa que você ouviu anos atrás, você fica assim, remoendo ou relembrando dessa frase, ou tipo assim, aquela frase estampou uma memória no seu cérebro e fica lá, por tempos e tempos, tô falando. Mas de qualquer forma, ela ecoou, porque palavras não são apenas sons, elas são sementes temporais. Olha só. Vamos de novo para as metáforas de jardim. São sementes temporais, ou seja, o que eu falo aqui para vocês hoje pode ser que alguma coisa que eu falei, algum exemplo que eu dei, sei lá, alguma coisa eu falei plantou uma sementinha na cabeça de vocês e vai crescer, 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 crescer. E pode ser que anos e anos depois alguém se lembre assim, olha, a Labs falou isso no podcast dela. Eu ouvi essa frase em algum lugar, não lembro de onde que foi, mas essa frase ficou na minha cabeça. Sabe? Esse tipo de coisa acontece. Eu adoro falar sobre metáforas assim, aleatórias, assim. Muito bom de explicar, muito bom. Eu gosto de inventar umas coisas assim, e chega, meu lado criativo chega, fica feliz, entendeu? Tudo bem que isso aqui tá no roteiro, mas assim, eu já usei metáfora com jardim pra falar sobre crescimento também, né? No caso era crescimento pessoal, não de memória. Enfim. Palavras como profecias. Na psicologia existe um conceito fascinante chamado profecia autorrealizável. Isso aqui a gente já falou sobre no episódio sobre energia, se eu não me engano. Proposto pelo sociólogo Robert Merton. Ele descreveu um fenômeno curioso. Uma crença sobre o futuro pode alterar o comportamento das pessoas de forma que a própria crença acabe se tornando verdadeira. Ou seja, se alguém diz, eu sou péssimo nisso. Olha o que é o episódio sobre energia. Eu tô voltando no episódio sobre energia. Enfim, se alguém diz, eu sou péssimo nisso, começa a agir com menos confiança, se esforça menos. É o episódio sobre energia somado com o episódio sobre pensamentos, né? Mas enfim, começa a agir com menos confiança, se esforça menos, falha e então conclui. Viu só? Eu estava certo. Aqui eu não vou nem aprofundar muito, porque já tem um episódio inteiro falando sobre esse tipo de comportamento aqui. Se você não viu, vai lá ver, entendeu? Vou ver se eu coloco aqui em cima. A palavra inicial introduziu o próprio destino, ou seja, olha como palavras realmente ecoam, porque elas
moldam o nosso comportamento e, através do nosso comportamento, a realidade acontece. Então, a gente meio que molda a realidade através dos nossos pensamentos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente já tem um episódio inteiro sobre isso. Esse mecanismo aparece em vários contextos: educação, relacionamentos, trabalho e autoestima. Na psicologia educacional existe, inclusive, o efeito Pigmaleão, no qual as expectativas positivas sobre alguém aumentam suas chances de sucesso. Ou seja, palavras criam expectativas, expectativas criam comportamentos, comportamentos criam realidades. E é assim que o eco começa. Então, assim, sabe quando, vamos supor, você é uma pessoa que tá, sei lá, num contexto educacional. Você tá fazendo faculdade, você tá, não sei, na escola ainda, eu não sei. Vamos supor que você, sei lá, faz alguma coisa, por exemplo, vou pegar um exemplo que aconteceu na minha vida. Vamos supor que você apresenta um seminário, né? Você apresenta um seminário. Você apresenta esse seminário morrendo de nervosismo. Isso não vem ao caso, mas assim, você apresenta o seminário, né? Aí você se esforça porque é uma coisa que você gosta e tal. E aí você tem um reforço, um feedback do professor, que ele fala assim: nossa, muito bom isso que você fez, guarda esse texto, ficou ótimo. Então, não sei o que, elogia a sua apresentação, entendeu? E tipo assim, você fica assim: nossa, olha só. E eu estava com medo, mas olha só, olha a recompensa. Olha a recompensa pelo meu esforço, porque eu me dediquei para fazer aquele seminário, entendeu? Para preparar minha apresentação. Enfim, isso, o fato de ele ter me elogiado na frente da turma, falado assim: faça iniciação científica. Se você quiser, faz, porque tá muito bom. Essa sua ideia foi muito boa, entendeu? Esse reforço que ele deu, esse elogio que ele deu, tipo, elevou as expectativas que eu tinha sobre os meus trabalhos, entendeu? Então, assim, desde então, aquele evento foi tão marcante na minha vida que desde então eu não paro de fazer roteiros para podcast. Eu comecei a fazer naquela época. Naquela época eu comecei a fazer. Por quê? Porque elevou as minhas expectativas. Então, enquanto eu estava super inseguro, nossa, não sei se vai fazer sentido, será que eu deixo de falar uma coisa ou outra? Cara, eu tive um reforço que colocou minha expectativa aqui, ó. Fala assim, cara, então o que eu tô fazendo tá fazendo sentido? Então o que eu tô fazendo realmente tá levando a algum lugar com sentido? O raciocínio tá indo pro lugar certo? Falei, cara, então é isso. Então não tenho que me segurar mais. Então eu comecei a fazer, ó. Olha aí, isso, a expectativa elevada, moldou o meu comportamento. E até hoje eu continuo fazendo roteiros, escrevendo vários e vários e vários. Por causa daquele evento, ano passado. Ano passado, acho que foi em outubro. Outubro ou setembro, acho que foi outubro, se eu não me engano. Enfim, apresentei o seminário. Aí eu tive o reforço, né? Olha só. Educação. No caso aqui, o exemplo é na educação. O que aconteceu? As palavras do professor me elogiando criou expectativas. E essas expectativas que eu fiquei assim, caraca, então é isso. Então, se eu tô recebendo esse elogio, então é isso aí, entendeu? Então eu tô indo pro lugar certo. E aí moldou o meu comportamento. E o meu comportamento criou uma nova realidade, que no caso é a era de roteiros escritos da Labs, que são estudos complementares de psicologia, que era uma coisa que eu não estava fazendo, tipo assim, meu podcast já era meio relacionado a isso, mas não especificamente de eu parar pra pesquisar e escrever, entendeu? Enfim, agora é isso. A minha vida é isso, entendeu? Enfim, queria dar um exemplo real pra vocês. E o eco realmente aconteceu aqui, porque foram palavras. Palavras assim, ó. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. Palavras ecoaram na minha cabeça. Ou seja, aquele elogio do professor e tal, não sei o que, do seminário, ficou na minha cabeça esse tempo inteiro.
Entendeu? Olha que babado. Enfim. Palavras constroem mundos sociais. Vamos falar agora de um aspecto mais sociológico da coisa. Eu adoro trazer um pouco de tudo no podcast. Na sociologia, palavras são vistas como forças estruturantes da realidade social. Quando uma sociedade repete certas narrativas, elas começam a moldar identidades. Por exemplo, você é inteligente, você nunca vai conseguir, isso não é para pessoas como você. Essas frases não são apenas opiniões. Elas podem se tornar estruturas invisíveis que moldam trajetórias. Por exemplo, o próprio conceito de profecia autorrealizável mostra que crenças coletivas podem produzir desigualdades sociais, porque expectativas moldam oportunidades e comportamentos. Ou seja, às vezes palavras que ecoam não são apenas individuais, são culturais. Ou seja, algumas coisas. Já pararam para pensar que se a gente for olhar para algumas coisas que já estão mudando hoje em dia, tem muitos comentários que hoje em dia, tipo assim, que a gente ouviu ao longo de toda a história e tal, não sei o que veio de vários parentes nossos, que foi moldando a nossa cultura. Algumas frases, por exemplo, eu vou aprofundar melhor esse exemplo que eu vou dar. Isso não é coisa de menina. Isso não é coisa de mulher. Por exemplo, essa frase. De onde que veio essa frase? Vamos supor. Vamos supor que eu tenho ouvido, sabe, dos meus pais. Meus pais ouviram dos meus avós e tal, não sei o que. Tudo uma cultura que veio, trouxe essa frase, foi empurrando essa frase até chegar em mim, né? Agora, um exemplo que eu vou dar aqui. Falando sobre isso não é para pessoas como você. Isso molda a realidade social. Quando a sociedade repete certas narrativas, elas começam a mudar identidades. Ou seja, vamos supor, essa frase que eu falei. Isso não é coisa de menino. Isso não é coisa de mulher. Beleza. O que acontece? Quando eu era criança, vamos para mais um momento de história. Quando eu era criança, né, eu tive uma infância que eu brincava na rua, né, então eu passei, tipo assim, eu acho que fui uma das últimas gerações a passar por isso, que hoje em dia eu não sei, eu não vejo muito, tá, pelo menos por onde eu moro eu não vejo muita gente brincando na rua e tal, mas enfim, eu tive uma infância assim. Hoje em dia eu não sei como é que tá, né, mas eu brincava na rua, meu irmão também e tal. Enfim, o que acontece? Tinha um momento, que era o período de férias, que todo mundo começava a soltar pipa. E eu achava um máximo esse negócio de soltar pipa. Eu ficava só olhando assim, nossa, que legal, deve ser muito legal soltar pipa. Eu queria soltar pipa. Queria mesmo. Tipo assim, era o meu sonho. Só que, o que aconteceu? Por que eu não soltei pipa? Porque, né, teve um momento que eu demonstrei interesse em soltar pipa. Teve um momento aí que eu demonstrei interesse. Mas o que aconteceu? Alguém, não sei quem foi, não lembro mesmo, não lembro. Aí, o exemplo que eu falei de você nem lembrar quem foi que falou, mas você lembrar da frase, olha aí, alguém falou assim: isso não é coisa de menina. Foi isso. Aí eu fiquei, tipo assim, foi um sonho frustrado meu, porque eu fiquei assim, poxa, que pena. E aí eu me contentei com isso, né? Não soltei pipa. Aí, ano passado, tava conversando com um amigo meu, e aí o que aconteceu? Ele falou alguma coisa de ter visto alguém soltando pipa na rua. Aí eu falei, sério? Nossa, era meu sonho soltar pipa e tal, não sei o que. Nunca soltei pipa na minha vida. Eu sempre quis soltar pipa, mas o povo fala, ai, não é coisa de mulher, não sei o que. E aí, né, ao falar isso pra ele, ele falou assim, então eu vou comprar pra gente soltar pipa. Eu e você e nossa amiga. E aí, a gente soltou pipa. Aí eu realizei meu sonho de infância. Ai, eu fiquei tão feliz aquele dia, foi muito legal. Enfim, mas o fato é que aquela frase veio, de onde que veio, eu não sei, muito longe, em algum lugar, mas estava presente não só para mim, né, na minha realidade, como para várias pessoas vivendo o mesmo contexto,
cultural que eu estava vivendo, no período e tal. E a cultura tem esse negócio de ir mudando com o passar do tempo. E graças a Deus, porque assim, olha o tanto de coisa que não necessariamente é uma coisa justa ou até que faça sentido, só porque, sei lá, alguém falou muito tempo atrás e isso foi ecoando, ecoando, ecoando e está presente até os dias atuais, nas vidas das pessoas, entende? Então, assim, mesmo que eu tenha ouvido aquela frase e pensado, nossa, mas não faz sentido, eu também travei ali, entendeu? Eu falei assim, eu pensei, nossa, não faz sentido, não tem gênero nas coisas. Eu sempre pensei assim, não tem gênero nas coisas. Não é tipo, ai, menina só brinca de boneca e menino tem que brincar de jogar bola. Nunca existiu isso pra mim, isso não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tudo bem que, não, mas esse tipo de coisa é mais homem que faz. Ah, mas esse tipo de coisa é mais menina que faz. Mas não faz diferença, cara. É a mesma coisa. Enfim, mas o ponto é esse, entendeu? Olha aí o exemplo de que certas narrativas começam a mudar identidades. Ou seja, eu reprimi esse lado meu, por mais que eu quisesse muito experimentar, soltar pipa e tal. Enfim, reprimi. Porque eu acreditei que realmente não era coisa pra mim. E, detalhe, olha só, moldam trajetórias. Elas podem se tornar estruturas invisíveis que moldam trajetórias. O próprio conceito de profecia autorrealizável mostra que crenças coletivas começam a produzir desigualdades sociais. Isso aqui a gente pode falar justamente dessa questão. Expectativas e oportunidades. Porque expectativas moldam oportunidades e comportamento. Ou seja, às vezes as palavras que ecoam não são apenas individuais, são culturais. Ou seja, se a gente tem uma cultura que tem essa questão de falar assim, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Se a cultura ela tem esse negócio de dividir uma coisa e outra, aí pode haver um preconceito, né? O que pode acontecer? Um preconceito com uma pessoa, sei lá, uma menina que quer soltar pipa, um menino que quer brincar de boneca. Cara, não... Tipo assim, pra mim, tá? Pra mim, não tem diferença nenhuma. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, entendeu? É querer achar pelo em ovo. Pra quê, cara? Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Tirar leite de pedra não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, entendeu? Ela tá fazendo mal a alguém? Não tá. É só porque... mas dizem que não sei o quê. É tudo assim, ó. Palavras e palavras que ecoaram gerações e gerações. Que o povo acredita e tal, não sei o quê. Pois é. A gente tem que tratar as pessoas como indivíduos, não como objetos. Objetos a gente possui, controla, faz o que quiser, joga fora, entendeu? Quando a gente vê as pessoas como indivíduos, a gente fala assim, esse indivíduo, ele nasceu livre e ele vai ser livre o resto da vida dele. Esse é o justo. E eu não tô falando assim, mas se você é pai ou mãe, você não vai ter regra com seu filho. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de se o seu filho nasceu livre. Ele é livre pra brincar de boneca se quiser, brincar de carrinho se quiser, jogar bola se quiser, soltar pipa se quiser, ou não fazer nenhuma dessas coisas. Ele faz o que ele quiser da vida dele, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando, não no sentido de tipo, vai viver sem regra, sem nada. Tipo, não, eu entendo que, né, algumas coisas você tem que ficar assim, não, na minha casa você não faz isso. Tipo assim, tu me respeita, esse tipo de coisa. Enfim, palavras reprogramam o cérebro. Hoje sabemos que a linguagem não é apenas comunicação, ela literalmente molda o funcionamento do cérebro. Ou seja, vamos falar agora do aspecto mais neurocientífico agora?
Estudos em linguística cognitiva mostram que a linguagem influencia percepção, categorização emocional e interpretação do mundo. Pega a visão. Esse fenômeno está ligado à hipótese da relatividade linguística associada por Edward Sapir e Benjamin Lee Wolff. Ela propõe que a estrutura da linguagem influencia como percebemos a realidade, ou seja, não apenas descrevemos o mundo com palavras, nós pensamos através delas, ou seja, olha a ligação das palavras com os pensamentos. É claro que vai ter uma ligação da linguagem com a forma que a gente percebe o mundo. Por quê? Porque por mais que seus pensamentos eles ocorram de forma que não é uma coisa escrita, você interpreta eles através da forma que você se comunica. Por exemplo, a questão linguística, né? Vamos pegar nessa questão linguística. O que o povo fala quando você aprende uma nova língua? Fala que você meio que se torna uma pessoa diferente por causa dessa língua nova. Porque você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente. E por quê? Por que disso? Por quê? Quando você conhece uma língua, que é a que você fala, vamos supor, português. Eu conheço português e estou constantemente conhecendo ao longo da minha vida inteira. Não é à toa que, quando eu penso alguma coisa, o pensamento vem em português, por assim dizer. Não é escrito, mas na minha cabeça vem em português. Mas se eu começo a aprender inglês, e aí eu aprendo várias palavras novas, e eu acho muito interessante essa questão das palavras novas, porque pra gente, uma coisa é, sei lá, uma palavra que tem vários significados, depende do contexto, não sei o quê. Mas quando a gente fala de outra língua, é a mesma coisa. Então, assim, vai ativar várias áreas diferentes do seu cérebro, e aí você vai ter que pensar de forma mais complexa, por assim dizer, porque você vai pensar no significado da palavra, você vai interpretar o mundo através dessa linguagem. Então, olha como é complexo. Vamos supor, inglês. Aí você interpreta o mundo em inglês. Você vai começar a pensar em inglês. Você não vai pensar mais nas palavras em português, você vai pensar em inglês. Falar inglês, pensar em inglês, formular frases em inglês, entendeu? Então é tudo uma coisa nova. E olha aí a importância das palavras. Porque as palavras, por mais que a gente pense assim, mas a gente podia viver sem isso. Podia. Mas é uma forma, tipo assim, as palavras são tão importantes. Por quê? Porque elas meio que estruturam um pensamento. Para você expressar um pensamento, você expressa através de palavras, né? Às vezes. Nesse caso aqui, sim. Mas tem outras formas de expressar o que você está pensando, né? A estrutura da linguagem influencia como percebemos a realidade, ou seja, não apenas descrevemos o mundo com palavras, nós pensamos através delas. Ou seja, a gente usa as palavras para descrever o mundo e a gente pensa através delas também. E, detalhe, quando alguém repete mentalmente frases como eu não sou o suficiente, eu sempre estrago tudo, essas palavras se tornam padrões cognitivos. E padrões cognitivos se tornam padrões neurais. Assim, uma frase dita anos atrás pode continuar ecoando na arquitetura do cérebro. Ou seja, aqui já entra de novo a questão dos pensamentos, né? Quando você coloca um pensamento na sua cabeça, uma frase na sua cabeça, seja negativa ou positiva que seja, vai ficar ecoando na sua cabeça por um longuíssimo tempo, longuíssimo. Não vou dizer que é para sempre, né? Porque não dá para bater o martelo. Não dá para bater o martelo em nada quando a gente pensa assim de questões, principalmente questões psicológicas. Eu acredito, né? Eu acredito que tem várias nuances, várias coisas a ser consideradas. É aquela coisa, tudo depende, e é isso aí, entendeu? Mas
Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu já falei muito sobre isso em 2 episódios diferentes, eu acho. Que eu acho que é sobre energia. Eu falei um pouco sobre no episódio de energia. E o outro sobre pensamentos. Que o que você diz pra si fica ecoando na sua cabeça e molda o seu comportamento. Tudo isso tá falado em um episódio de 1 hora e um de 47 minutos, eu acho. Enfim. Palavras como experiência vívida. Na fenomenologia, eu adoro falar de fenomenologia, especialmente em Maurice Merleau-Ponty, a gente sempre fala desse cara, meu Deus do céu. A linguagem não é apenas representação, ela é uma forma de existência no mundo. Ou seja, palavras organizam nossa experiência do tempo. Quando alguém diz, eu sou um fracasso, essa frase não é apenas uma descrição, ela passa a ser um modo de habitar no mundo. Ou seja, o que a gente fala pra si meio que vai dizer como é que a gente vai se comportar no mundo. E isso a gente já falou em outro episódio, eu não vou me estender muito, vamos só passando. O passado passa a ser reinterpretado à luz dessa frase. O presente passa a confirmar essa frase e o futuro começa a ser antecipado por essa frase. Então é meio que uma linguagem cíclica, é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Porque no passado você vai, olha aqui, o passado passa a ser reinterpretado à luz dessa frase. Então se você fala uma frase hoje, você olha para o passado pensando nessa frase. Ao mesmo tempo que no futuro você, cadê? Ao mesmo tempo que no futuro, o futuro começa a ser antecipado por essa frase. Ou seja, essa frase faz um círculo assim na sua cabeça. Você no presente falou essa frase, vai buscar memórias que confirmem essa frase e no futuro você vai antecipar o seu futuro baseado nessa frase. Ou seja, tá vendo como algumas coisas são cíclicas na nossa vida, que tudo, tipo, mesmo que aconteça no presente, ela faz assim. Aqui é o presente. Você falou, eu sou um fracasso. As suas experiências passadas vão ser reinterpretadas com base nessa frase. E o seu futuro vai ser antecipado por causa dessa frase. Ou seja, tudo uma coisa só por causa de uma coisa que você falou no presente. Olha a importância de vocês reconhecerem as linguagens cíclicas que existem na vida. É babado? Assistam aquele episódio, eu gostei muito dele. Enfim. Assim que surge o fenômeno curioso, a palavra começa a curvar o tempo. Ou seja, ela não fica paradinha aqui, no presente. Ela viaja. Ela vai pra lá, ela vai pra cá, ela volta, ela faz um círculo assim, entendeu? É babado. Linguagem como criação da realidade. Aqui a gente vai passar rápido também, porque eu tô repetindo muito o que eu falei no episódio sobre pensamentos. Enfim. O filósofo Ludwig Wittgenstein escreveu: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ou seja, o que não conseguimos nomear, dificilmente conseguimos perceber. Ou seja, lembra o que eu falei? Que quando você consegue nomear um sentimento que você está sentindo, ele parece mais palpável? Ele parece que você consegue pegar na sua mão e falar assim, eu sei o seu destino. Entende? Isso é uma coisa real, porque quando você não sabe o que você está sentindo, pode ser qualquer coisa. Pode ser raiva, tristeza, alegria. Se você não sabe o que é, entendeu? Mas quando você nomeia alguma coisa, você começa a entender melhor, entende? Quando você, vamos supor, quando você sente alguma coisa, você não sabe o que é, e aí com o tempo você, entendi o que era esse sentimento, aí você nomeia ele. Fica muito mais fácil de você perceber ele. Por quê? Se você sente uma sensação estranha, você vai ficar, que estranho, tô sentindo alguma coisa. Mas se você sabe exatamente o que essa sensação estranha é, você fala assim, estou sentindo tal coisa. Isso fica mais fácil de você interpretar, entendeu? Interpretar. Você interpreta porque você já sabe, porque você já percebeu o que era aquilo. Você já nomeou aquilo. Já fala assim, não, aquilo ali não é abstrato, aquilo ali eu sei o que é, entendeu? Outro filósofo essencial aqui é John Austin, criador da teoria dos atos de fala.
Ele mostrou que algumas frases não descrevem a realidade. Elas criam a realidade. Por exemplo, eu prometo, eu declaro, eu aceito. Essas palavras são ações linguísticas. Quando ditas, algo novo passa a existir. Portanto, não é apenas comunicar, é agir no mundo. Ou seja, quando alguém fala eu prometo, você já fica assim, você prometeu. Entendeu? Tipo assim, já é uma coisa assim que tu fala, cara, aquilo foi uma promessa. Aquilo foi algo assim, eu vou lembrar daquilo. Algo novo passa a existir desde então. Portanto, falar não é apenas comunicar, é agir no mundo. Ou seja, não foi só uma palavra. Quando você fala eu prometo, você tá. Primeiro que promessa é uma coisa assim que nem todo mundo segue, nem todo mundo cumpre com a palavra, mas quando você fala eu prometo, você tá garantindo que você vai agir. Entende? Quando você fala assim eu declaro, você tá antecipando, né? Você tá falando que você vai declarar algo. Ou, tipo, você tá prestes a declarar algo, e isso é agir no mundo também. E outra coisa, eu aceito. Isso também é uma forma de ação. Não só a palavra, não só a frase quando dita, ela também diz alguma coisa. Ela também prepara para uma ação, ela também vem junto com a ação, ela vem grudada com a ação. Ou ela vem instantaneamente com a ação, entendeu? Palavras como eternidade. A literatura sempre percebeu isso antes da ciência. Muito bom. Uma das frases mais famosas do cinema, inspirada em uma ideia estoica, diz: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Essa ideia aparece também em muitas obras literárias. Na literatura moderna, Margaret Atwood escreveu: uma palavra após outra, é poder. Eu amo isso. Por quê? Palavras sobrevivem ao tempo. Um livro atravessa séculos. Uma frase dita na infância atravessa décadas. Às vezes, a vida inteira de alguém é moldada por uma única frase. Ou seja, realmente, palavras ecoam pela eternidade. A literatura está aí para isso. Olha o tanto de livros existentes aí nesse mundo, né? Eu não consigo nem imaginar, porque só de pensar em livros, sei lá, brasileiros, é o que eu tenho acesso, que eu posso pensar. Livros brasileiros, só de pensar. São inúmeros. E de pensar que em cada cidade, estado, país pode ter muito mais, muitos mais, pode não, com certeza tem, muitos mais. Só de pensar nisso eu fico assim, caraca, olha o tanto de gente escrevendo, deixando suas palavras no mundo, fazendo com que elas ecoem por anos e anos a fio. Isso é a coisa mais linda do mundo inteiro, entendeu? Eu que sou apaixonada por livros, meu Deus do céu. O meu sonho é ter uma biblioteca. Eu vou ter, entendeu? Eu vou ter uma biblioteca na minha casa, que eu vou comprar muitos livros, e aí eu vou fazer um quarto só para eles, e aí vai ser um lugar confortável, em que vai ter muitas estantes com muitos livros, que eu vou ler vários, e é isso aí, entendeu? Era meu sonho. Às vezes uma vida inteira de alguém é moldada por uma única frase. Ou seja, tem pessoas que ouvem frases, né? Ou tipo, leem, seja lá como essa pessoa tiver tido acesso a essa frase. Algumas frases entram na nossa cabeça tão profundamente que a nossa vida vira sobre essa frase. A nossa vida inteira é moldada sobre essa frase. E isso pode ser uma coisa excelente, mas pode ser uma coisa péssima também, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem frases negativas, né, umas para as outras, e isso pode ficar ecoando na cabeça de uma pessoa para sempre. Ou, ou pode ser que seja aquela coisa de transferência de trauma. Às vezes essa pessoa ouviu uma frase de uma outra pessoa e ela passou para frente. Porque para ela fez sentido, é como ela se enxerga, é como ela percebe o mundo, né? Mas
é uma coisa de se ficar atento, porque palavras realmente ecoam, não só na literatura, mas tipo assim, na vida mesmo. O que a gente diz hoje ecoa pela eternidade. É isso. Palavras como memória emocional. A arte mostra algo que a ciência também começou a reconhecer. As palavras carregam emoção. Quando alguém lembra de uma frase que ouviu anos atrás, o cérebro pode reativar emoções, sensações corporais, memórias associadas. É por isso que algumas frases nunca desaparecem. Elas ficam gravadas na memória autobiográfica, se tornam ecos emocionais. Ou seja, tem algumas coisas que ficam marcadas pra gente. Tipo, sei lá. Pronto, vou pegar um exemplo que eu já dei nesse podcast aqui. Quando eu fui apresentar o trabalho e eu recebi esse elogio do professor. Aquilo me marcou muito, não só porque era uma matéria que eu gostava, não só porque eu estava insegura de apresentar e eu resolvi apresentar tudo, mesmo que eu estivesse com a síndrome de impostor, assim, batendo fortíssimo, assim, nossa, eu não vou falar tudo isso, ninguém vai falar tudo isso. Eu fiquei desse jeito, mas eu falei assim, não, mas eu não escrevi tudo isso aqui pra eu não falar. Eu vou falar sim, nem que seja me tremendo. Aí eu fiquei me tremendo horrores, mas o fato do professor ter falado aquilo, não só porque era uma matéria que eu gostava, não só porque eu tava nervosa com a apresentação, não só porque eu me esforcei muito pra entender aquele texto e explicar pra turma, tudo isso junto, quando eu lembro desse elogio que o professor fez, a sensação que eu tenho é de calmaria, porque eu tava, tipo, muito nervosa. Tava muito nervosa naquela apresentação. E quando ele parou minha apresentação só pra elogiar, eu cheguei, respirei assim, sabe? Aí depois eu terminei de apresentar o restante e tal. Mas eu tava muito nervosa naquele momento, eu tava muito, muito mesmo. E aí quando o professor falou assim, cara, você tá indo bem, parabéns. Eu fiquei... Toda vez que eu falo desse evento, que foi muito marcante pra mim, eu me senti muito feliz, porque era uma matéria que eu gosto, no curso que eu gosto, eu me esforcei muito por aquilo. E eu fiquei assim, cara, eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Eu me senti, caraca, eu me senti daquele jeitão, sabe? Eu me senti, tipo, o céu é o limite pra mim naquele momento. É por isso que algumas coisas realmente tocam no nosso emocional. E aí a gente fica, sabe? Até quando a gente lembra, volta o sentimento aqui, entendeu? Então, assim, pode ser até mais marcante para a memória, porque a memória, ela. A gente costuma se lembrar mais das coisas que nos causam emoção. Ou seja, é claro que eu vou lembrar dessa situação como se fosse ontem, porque me causou emoções, entendeu? Porque eu tava super nervosa e eu tive um momento de calma, tá tudo bem. Fica tranquila, você tá indo bem. Isso foi muito marcante pra mim, entendeu? Tá aí um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos da minha vida, porque aí, né? Aí você já pega e fala, opa, eu entendi o que você quis dizer. Palavras como estruturas do inconsciente. A psicanálise trouxe uma das ideias mais radicais sobre linguagem. Para o psicanalista Jacques Lacan, o Lacan, tá ligado Lacan? O inconsciente não é apenas um conjunto de impulsos reprimidos. Ele afirmou algo muito mais profundo. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Drop the mic. Isso significa que nossas experiências, desejos, conflitos internos são organizados através de significantes, palavras, símbolos e narrativas. Em outras palavras, não pensamos apenas como palavras. Nós somos atravessados por elas. Olha só que incrível pensar dessa forma. A gente não só pensa através das palavras, a gente não só descreve o mundo através das palavras, a gente não só ouve palavras que ecoam pela nossa vida inteira, como a gente também é atravessado por elas. As coisas no inconsciente são muito mais complexas do que a gente pensa, né? Eu já falei um pouco sobre o inconsciente aqui
no podcast, mas isso aqui prova o quanto que é muito mais complexo. Eu dei uma leve introduzida pelo pouco que eu sei, mas é muito mais complexo. Uma frase dita na infância pode tornar um significante central na identidade. Por exemplo, você é difícil de amar, você é brilhante, você sempre complica tudo. Essas frases podem se tornar núcleos narrativos do eu. E o curioso é que o sujeito passa a viver tentando provar aquela frase, negar aquela frase ou escapar daquela frase. Mas, de qualquer forma, a vida passa a dialogar com ela. Nesse sentido, as palavras ecoam porque se tornam estruturas psíquicas, ou seja, isso mostra o quanto que as palavras também moldam nossa identidade. Porque se uma palavra ou uma frase ecoar na nossa cabeça desde a nossa infância, a gente vai ficar constantemente pensando sobre ela. Quer a gente perceba ou não, né? Quando a gente fala do nosso comportamento, da nossa personalidade, que seja. Se uma frase foi dita para nós na infância e ficou ecoando, talvez uma pessoa ela seja insegura de si ou da sua própria personalidade, ou sei lá, da forma que ela se relaciona, seja lá o que for. Às vezes uma pessoa ela é insegura de todas essas coisas por causa de uma frase que ecoou muito desde a infância dela até a fase que ela tá agora. E isso talvez seja o motivo pelo qual ela fica insegura de ser quem é, ou pior, talvez viva a vida inteira tentando provar que aquela frase não era verdade. Tentando provar que, na verdade, aquela pessoa não é daquela forma. E isso entra profundamente na nossa cabeça. Tudo que a gente vive, todas as fases de vida que a gente vive, tudo é por cima da infância. Ou seja, adolescência por cima da infância, fase adulta por cima da infância, todas essas fases, a base é a infância. Então, como foi a nossa infância, isso que vai dizer como vai ser o restante da nossa vida. É uma fase extremamente importante e que muda nossa vida para sempre. Mas a gente não tá falando sobre isso. Vamos supor que uma frase seja dita na infância e molde a realidade da pessoa, como ela se vê. Isso meio que atravessa ela porque não foi uma simples frase. É uma frase que ela tá aqui existindo, a frase atravessa ela e aí ela vive assim. Entende? Como eu posso explicar? Ela vive assim, com a frase atravessando ela, e ela tem que provar constantemente que essa frase ou não faz parte de quem ela é, ou ela, mesmo lutando, ela acaba sendo o que essa frase descreveu dela, ou pior, ela reprime isso, mas ela continua sendo uma pessoa insegura porque disseram essa frase pra ela. Palavras como objetos que atravessam o tempo. Existe também um aspecto filosófico e profundo aqui. As palavras têm uma estranha relação com o tempo. Quando dizemos algo, a frase desaparece no ar em segundos, mas o sentido permanece. Filósofos da linguagem e da fenomenologia mostram que a linguagem participa da construção da experiência temporal. Nós organizamos o tempo através de narrativas. Lembramos do passado com palavras, interpretamos o presente com palavras e antecipamos o futuro com palavras. E por isso, uma frase dita no passado pode ganhar novos significados anos depois. A fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty sugere que a linguagem e percepção fazem parte da forma como habitamos no mundo. Não estamos fora da linguagem, estamos sempre dentro dela. Ou seja, não é só, a gente é um ser separado da linguagem. Não, a gente vive dentro da linguagem. Ainda que teve um período aí que possivelmente não existia linguagem, que o povo se comunicava, sabe lá como, ainda assim, olha só,
que complexo é pensar sobre isso. Porque não tem como você separar o ser humano da linguagem. Por quê? Porque o ser humano é racional. Às vezes não, mas vamos dizer que ele é. Mas enfim, ele é racional. Ele tem a capacidade de abstração. Beleza. Pensar nisso e conectar que o ser humano, ele habita dentro da linguagem. O ser humano, ele vê o mundo, descreve através da linguagem, percebe através da linguagem, ele habita o mundo através da linguagem. Entende? Então, não tem como separar uma coisa da outra. Eles vivem em conjunto, eles são uma correntinha, entendeu? Eles vivem juntos. O ser humano vive junto com a linguagem, com as palavras, tudo isso, entendeu? E eu amo falar sobre isso, porque tudo que tem a ver com comunicação, palavras, pensamentos, eu amo. Eu amo, acho sensacional. Eu passaria 2 horas falando sobre, mas eu tô com fome e eu estou agilizando o episódio por causa disso. Enfim, isso significa que a linguagem não apenas descreve experiências, ela estrutura a forma como vivemos o mundo. Ou seja, o que podemos dizer influencia o que conseguimos pensar, perceber e imaginar. Pesquisas sobre a hipótese de Sapir-Whorf também exploram essa ideia, sugerindo que categorias linguísticas podem influenciar como percebemos e lembramos do mundo. Então, quando dizemos algo hoje, essa frase pode voltar no futuro como interpretação, memória ou destino. Ou seja, a linguagem, o mundo, as palavras, todas estão assim, conectadas. Com o ser humano também. Então elas andam em correntinha, né? E aqui na frase final, então quando dizemos algo hoje, essa frase pode voltar no futuro, interpretação, memória ou destino. Linguagem cíclica. Basicamente linguagem cíclica. Parece que eu tô repetindo todos os meus episódios. Vai ser bom começar uma nova temporada. Eu acho que a gente vai, sabe, dar uma diferenciada, sabe? Mas talvez não, porque eu acho que eles ainda têm muita ligação com o outro, sabe? Os episódios estão muito conectivos. Parece que eu fui puxando uma coisa com a outra, fui ligando assim, uma rede, uma teia de uma teia de episódios, reflexões e conhecimentos. Enfim. O tempo não linear das palavras. Lembra da linguagem cíclica? Eu amo a linguagem cíclica, eu vou falar sobre ela assim em todo episódio que eu puder, entendeu? Porque pra mim eu acho sensacional, é um conceito incrível que eu acho que assim, como que eu nunca fiquei sabendo disso antes? Tipo assim, eu ia interpretar o mundo de forma totalmente diferente se eu tivesse o conhecimento da linguagem cíclica, entendeu? Enfim. Mas eu conheci quando eu pude e tá tudo bem. A ideia central desse episódio é que as palavras não operam no tempo linear. Ou seja, olha aqui, ó. Não operam no tempo linear. Elas funcionam de forma cíclica. Uma frase dita no passado pode ganhar significado no presente, ser reinterpretada no futuro e voltar como memória anos depois. Lembra que eu falei? O que você diz pode ser uma nova forma de você interpretar o passado, pode antecipar o seu futuro. Mesma coisa se uma frase dita no passado, né? Ela pode ganhar significado no presente e ser reinterpretada no futuro. E ó, tá vendo? Linguagem cíclica de novo. Sempre existente, sempre presente. É só você saber olhar. Se você abre o olho para essas coisas, você começa a ver, nossa, tem tantas coisas no mundo que tem a linguagem cíclica, e isso é uma coisa muito linda. Muito linda mesmo. Às vezes dizemos algo e esquecemos, mas outra pessoa continua vivendo dentro daquela frase. Às vezes dizemos algo sobre nós mesmos e passamos anos tentando provar que aquilo é verdade, ou tentando provar que aquilo estava errado. De qualquer forma, a palavra continua ecoando. Ou seja, pensem muito bem sobre o que você fala para o outro, porque quando você diz algo, acabou. Você disse, entendeu? O impacto que aquilo vai ter, já foi.
Se você não pensou bem antes de falar, aí, que pena, porque a palavra, ela tem esse poder, sabe? Ela ecoa, não só na sua própria cabeça, mas na cabeça da outra pessoa, entendeu? Porque se você direciona uma palavra, sei lá, rude pra alguém, essa pessoa, ela vai internalizar aquilo e ela pode ficar lembrando daquilo pra sempre. Aquilo pode ser uma palavra, uma frase, uma forma que você agiu que ecoe eternamente na cabeça dela. Entende? Mesma coisa se você fala alguma coisa rude sobre si mesmo. Eu tô falando sobre ser rude, mas assim, você pode colocar pensamentos positivos, frases positivas, palavras positivas também, eu só tô falando como exemplo. Mesma coisa, se você falar algo rude pra si, você vai ficar repensando isso. Você vai reinterpretar o seu passado, você vai antecipar o seu futuro, você vai. Entende? Isso molda muito. Isso molda muito. Então é importante você pensar a forma que você fala sobre si e a forma que você fala com o outro. Porque tem tanta importância, tem tanta relevância, tem tanto significado. Às vezes você pensa assim, mas eu vou falar isso aqui, não vai dar em nada. Aqui, ó. Às vezes dizemos algo e esquecemos. Ou seja, às vezes você falou a maior atrocidade do mundo pra alguém, não, pá. Mas como você falou, né, é aquele negócio. Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Quem apanha não esquece. Mesma coisa aqui, entendeu? Aqui tá falando, às vezes dizemos algo e esquecemos. A gente diz algo e esquece, por quê? Se foi a gente que bateu, a gente esquece. Mas se é outra pessoa que bateu com as palavras, a gente não vai esquecer. E se a gente com a gente próprio, aí é que a gente não vai esquecer mesmo, entendeu? Enfim. Então, olha aí a importância de você saber dosar suas palavras e usar elas com sabedoria. Então, a gente tem que pensar na forma que a gente vai agir com o outro, na forma que a gente vai pensar sobre si, na forma que a gente vai pensar sobre o outro, porque assim, ainda que seja um pensamento, é uma frase. E se essa frase ficar ecoando na sua cabeça? Vai todo mundo. E a forma que você pensa sobre si também é importante. Mas a gente não tá falando de pensamentos, a gente tá falando de palavras. Mas as palavras e os pensamentos estão ligadíssimos, assim, entendeu? O eco eterno. Talvez seja por isso que precisamos tratar palavras com cuidado. Porque quando dizemos algo, não sabemos até onde aquilo vai viajar. Não sabemos se vai ficar ali, não sabemos se a pessoa vai lembrar disso para sempre, não sabemos se uma coisa que a gente fala vai moldar como a pessoa se enxerga. E isso tem um peso enorme. Ou seja, quando você entende a complexidade das palavras e de como elas ecoam e de como elas afetam e de como elas podem fazer muito bem ou fazer muito mal, como elas podem moldar a identidade da pessoa, como ela pode moldar a sua identidade, como ela é nossa forma de descrever o mundo, interpretar o mundo, perceber o mundo, é a nossa forma de se conectar com o que a gente sente, com tudo que foi construído dentro da gente, nosso inconsciente, nosso consciente, nosso corpo. Quando você entende a complexidade disso tudo, você fala assim, eu tenho que pensar melhor como eu uso minhas palavras. Eu tenho que saber se eu estou sendo gentil com as palavras que eu expresso para o outro, para mim, para o mundo. Entende? Quando você entende a complexidade das palavras, o poder que elas têm, o quanto que elas são complexas e que podem ecoar por toda a nossa eternidade, você fica assim, realmente, é uma coisa muito importante que não dá pra você negar. Não tem como você falar assim, mas isso aí não é nada. Tem muito significado. Palavras têm muito significado. Não é à toa que palavras é uma das minhas coisas favoritas no mundo, porque é uma coisa tão complexa, mas tão complexa, entende? Porque, como vimos ao longo do episódio, uma palavra pode durar alguns segundos, ou podem durar anos, ou podem durar uma vida inteira. E você quer a responsabilidade de ter dito algo rude pra alguém, que vai ecoar pra vida inteira dessa pessoa?
Porque eu não gostaria de fazer isso nem pra mim e nem pro outro. Por isso que eu penso muito bem antes de fazer qualquer coisa. Antes de falar qualquer coisa. Eu fico assim, mas qual vai ser os impactos disso que eu tô falando? Qual vai ser os impactos dessa minha atitude? Eu tô certa sobre isso que eu tô querendo falar? Ou essa decisão que eu quero tomar? Antes que eu haja, antes que eu fale alguma coisa, precisa fazer sentido pra mim. Se faz sentido pra mim, e eu pensei em todas as vertentes possíveis, aí eu falo assim, ok, acho que eu posso agir, entendeu? É o meu jeito de existir. Eu penso muito sobre as coisas, eu sou muito overthinker. E às vezes, o futuro inteiro de alguém é apenas a reverberação silenciosa de uma frase que alguém disse um dia. Ou seja, as frases, as palavras impactam sim as vidas das pessoas. E a gente tem que ter a responsabilidade, não só com a gente, mas com o outro, de ter cuidado nas palavras. Que é uma coisa que nem todo mundo tem. Mas só de você pensar assim, eu tenho certeza que toda pessoa que assistir esse episódio vai falar assim: nossa, tem uma frase que ecoa na minha vida pra sempre. Eu lembro dela até hoje. Você pode não lembrar quem disse, mas todo mundo tem alguma frase que ecoou durante toda a sua vida. Todo mundo. Todo mundo. Alguma frase que seja, nem que seja uma palavra só, mas ecoou a sua vida inteira. Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem uma frase dessa. Todo mundo. E eu espero que por ter consciência do quanto que elas são importantes, do quanto que elas são complexas, do quanto que elas moldam tudo no nosso mundo, tudo, tudo, absolutamente tudo. Elas são complexas nesse nível. Eu espero que, por perceberem isso, vocês falem de forma mais gentil com as pessoas, não só com as pessoas, mas também consigo próprios. Porque palavras são complexas nesse nível. Elas impactam nesse nível de ecoar durante uma vida inteira. Uma vida inteira é muita coisa, sabe? Uma vida inteira é muita coisa. Esse foi o episódio, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Até a próxima temporada. Eu amo muito vocês. Obrigada por me acompanharem nessa temporada nova. Foi muito divertido fazer esse novo estilo de episódio. E por fim, para não perder o costume, a frasezinha de final de episódio. Talvez seja por isso que as palavras ecoem por toda a eternidade. Porque, por mais que o som desapareça assim que elas saem, o significado fica ecoando durante todo o tempo. Espero que minhas palavras ecoem na vida de vocês. Até a próxima temporada!